Boa noite, meu povo. Deus abençoe a cada um de vós. Estamos aqui mais uma vez para louvarmos o nome do Senhor, meditarmos juntos na palavra do Senhor. E hoje já quero deixar para você, nessa quinta-feira, a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 14, Êxodo 14, quando Deus anuncia a morte dos egípcios e a saída do povo dele lá do Egito. Glória a Deus. Êxodo 14. Se você quiser acompanhar comigo nessa noite, vamos meditar juntos. Aleluia. Deus é poderoso. E eu quero já te dizer que se você está clamando, se há algo impossível na tua vida, se você está necessitando do Senhor, da sua ajuda, clame a Ele. Glória a Jesus. Clame ao Senhor. E o Deus, Jeová Rafá, te ouvirá e te curará. Jeová Jirê, o Deus da providência, Ele providenciará todas as coisas para aqueles que o buscam. Amém. Glória a Deus. Alexia, pausa. Amém. Glória a Deus. E eu quero deixar aqui mais precisamente do capítulo 14, versículo 13 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, glórias a Deus. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalheiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim, glória a Jesus, assim se tornou em trevas, assim a nuvem se tornou em trevas para aqueles, mas para estes, ou seja, para os filhos de Israel, clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, então, o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, entrando atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalheiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios
e, e provocou uma confusão no campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavalheiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando-se, cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os havia subido no mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel seguiram pelo meio do mar seco, e as águas foram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim assim o Senhor salvou a Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. Por isso temeu o povo ao Senhor e creu nele e em Moisés, seu servo. Amém. Graças a Deus. Queridos, capítulo 14 de Êxodo fala da travessia do Mar Vermelho, quando aquele povo estava ali, saindo do Egito, e Deus, ele ordenava que Moisés conduzisse aquele povo à saída, mas, ao mesmo tempo, o próprio Deus endurecia o coração de Faraó. Por quê? Por que Deus fazia isso? Porque Deus, ele não queria que os egípcios saíssem de lá, que os egípcios, ou até mesmo o povo de Israel, dissessem que eles foram livres ou livrados pela mão deles. Deus, ele nem deixava o Israel se exaltar, e ao mesmo tempo também não deixava os egípcios se exaltarem no nome dele. Não deixou que isso acontecesse. Porque se os egípcios deixassem Israel sair de lá, da terra do Egito, de bom grado, de boa vontade, tanto os egípcios iriam dizer que foi eles que quiseram soltá-los, como também os israelitas poderiam dizer, atribuir que foi por causa da mão deles. E Deus, queridos, ele sempre irá exaltar o nome dele. A Bíblia diz que ele não divide a glória dele com ninguém, com homem nenhum, muito menos com demônios, porque há uma disfarçatez, queridos, na terra muito grande. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele faria até sinais no céu. Jesus falou que poderia fazer até chover. E aí, por que isso? Para enganar o povo de Deus e o povo achar que não foi Deus e que há outros deuses e atribuir a outros deuses, a outras pessoas. Então Deus, ele não vai deixar que isso aconteça porque ele é o Criador. Salmo 24 diz que toda a terra é dele, toda a sua plenitude, queridos. Foi ele que criou. Ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou o Mar Vermelho, ele criou os egípcios, ele criou os israelitas, mas a promessa dele é para o povo que segue ele e obedece a ele. Então, todos nós sabemos que Israel e Jerusalém é a terra santa. E a peculiaridade de Deus na terra é Israel e Jerusalém. Então, queridos, Deus não era com os egípcios, Deus era com os israelitas, porque era a terra santa dele, a nação dele escolhida aqui na terra. E os egípcios, né, depois que José passou por lá, né, José, filho de Jacó, né, a história começou aí, porque José foi escravo lá no Egito, e lá o faraó da época exaltou José, né, fez ele governador. E até no tempo de José tudo era muito bem, mas quando José morreu, o faraó mais velho também morreu. Agora o novo começou a escravizar o povo de Deus que estava ali no Egito, né? O povo pisava barro, comia cebola, vivia escravizado. 400 anos gemendo, chorando, clamando, pedindo a Deus misericórdia. Mas um dia Deus ouviu esse clamor. E a Bíblia diz que Deus agora,
né? Depois de ter deixado tanto tempo aquele povo ali no Egito, Deus agora se levantou com mão forte para ajudá-los. Não é diferente conosco. Muitas das vezes parece que Deus não está nos ouvindo. Nos ouvindo, clamamos, né? Pedimos ajuda ao Senhor. Estamos passando por momentos difíceis, como se estivéssemos vivendo em um Egito espiritual, prisões espirituais, cadeias espirituais. Não consegue dar um passo, não consegue fazer nada. Nada vai para frente, nada sai do lugar. Por mais que você chore, que você ore, que você clame, não parece que o céu está de bronze? Assim foi com aquele povo. Então, nessa tarde eu quero te dizer que o mesmo Deus que tirou aquele povo da terra do Egito é o mesmo Deus que vos fala nesse dia, chamado hoje, nessa noite, chamada hoje. Queridos, eles estavam ali, os israelitas estavam ali, clamando ao Senhor. E Deus ouviu esse clamor. E a resposta de Deus foi: Moisés respondeu ao povo, porém disse ao povo: não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, aleluia, nunca mais os tornareis a ver. Por quê? Porque o Senhor pelejará por vós. Então, queridos, Moisés estava ali consolando o coração daquele povo. Olha, Deus mandou dizer a vocês, não tem mais, porque Moisés era o profeta da época. E Deus falava com Moisés face a face. Então, nessa tarde, Deus está falando com você face a face através da sua palavra. E Ele está dizendo para você, não tem mais, não tem mais. Estais quieto, se acalme e veja o livramento do Senhor, que Ele está trazendo para você, para sua casa, para sua necessidade hoje. Porque aos egípcios, ou seja, a esse problema, a essa perseguição, você nunca mais verá. Porque Deus está te prometendo nessa tarde. Eu não sei o que você tem clamado, pedido ajuda ao Senhor, mas Ele manda eu te dizer nessa tarde, nessa noite, queridos, perdão, que esse problema nunca mais você tornará a ver. Você crê? Ore ao Senhor. Peça a Ele, porque Ele já trouxe a resposta para você nessa tarde. Eu não sei qual é o problema que está te atormentando. Eu não sei o que é que está tirando o teu sono, que está te deixando inquieto, mas Deus disse para você, e Deus diz novamente, esse problema, esses egípcios, esses perseguidores, essa perturbação, nunca mais você vai tornar a ver, nunca mais os tornareis a ver. Porque o Senhor, Ele mesmo, nem são os anjos, não. Ele não está dizendo aqui agora, porque em alguns capítulos você vê que ele está dizendo, mandarei meus anjos, aos meus anjos darei ordem. Mas aqui ele está te dizendo que ele mesmo, o Senhor, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, general de guerra, de batalha, ele mesmo pelejará por vós. E vocês, e nós, vós, eu, nós nos calaremos. Ele está mandando você calar. Quem sabe você tem falado demais. Quem sabe você tem falado demais da sua vida, seus projetos. Quem sabe você também tem murmurado demais. Quem sabe você tem abrido a sua boca demais. Deus está mandando você calar nessa tarde. Eu não sei com quem Deus está falando, mas Deus está dizendo, cala a tua boca. Ore mais, clame mais, mas feche a tua boca. Olha, o que Deus está te dizendo nessa tarde, a estratégia é, não tem mais. Por quê? Porque Deus vai te dar livramento. Ele mesmo, o Senhor, Ele hoje fará livramento. Ele vai tirar esse problema da tua vida, que você tem pedido, você tem chorado, você tem clamado. Mas você nunca mais vai ver esse problema. Porém, deixa o Senhor pelejar por você, porque Ele diz que Ele mesmo vai pelejar por você. E Ele manda que você fique quieto. Não temas, fique quieto e cale a sua boca. Fique em silêncio. E o Senhor pelejará por vós. E então, queridos, quando aquele povo ouviu o que Deus falou, né, através do seu servo Moisés, Moisés voltou a dizer ao povo, Deus disse a Moisés, clama a mim, disse o Senhor a Moisés, né? Quem sabe estava faltando fechar mais a boca, parar de murmurar, parar de temer ao homem e temer a Deus. A Bíblia diz que mais importa obedecer a Deus do que ao homem. Muitas das vezes tememos ao homem, mas não tememos a Deus. Né? Obedecemos ao homem, mas não obedecemos a Deus. E não é isso que Deus quer.
Ele quer que você obedeça a ele, dentro dos princípios dele. Respeitamos os homens na terra, respeitamos as leis dos homens, mas a obediência cabal tem que ser ao nosso Deus, através da sua palavra. E depois de Deus aos homens. Mas devemos obedecer. E aí tem gente que prefere obedecer ao que o ser humano temer e obedecer ao que o ser humano está mandando, mas não ouve a palavra do Senhor. Então ele diz aqui nessa tarde, Moisés, por que clamas a mim? Aí ele está te dizendo, por que está clamando a mim? Já clamou? Agora ele está dizendo, diz aos filhos de Israel que marchem. Nessa tarde Deus está mandando você, nessa noite Deus está mandando você marchar. Ah, mas é para clamar? É para clamar. Já clamou? Já clamei. Agora é a hora de marchar, queridos. Toda vez que Deus ia dar um livramento ao povo de Israel, ele dava estratégias, né? Você vê que ele começou dando estratégias. Não tem mais. Aí depois ele diz, não, além de não temer, fique quietos. Vede o livramento. Vós vos calareis e eu pelejarei por vós. Mandou que o povo calasse a boca, ficasse quietinho, porque muitas vezes Deus quer agir, mas a gente fala demais, o inimigo ouve o que você está falando e entra nos seus projetos e começa a atrapalhar. Então fecha a tua boca, ora ao Senhor que está no céu. Clamou, clamei, missionário. Então agora é hora de marchar. Ele diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta a tua vara. Né? Moisés de repente estava ali com tanta coisa na cabeça dele, né? Atrás Faraó, o povo ali para ele guiar, e ele, até mesmo ele, um homem cheio do poder, da glória de Deus, né? Diz a Bíblia que quando Moisés desceu lá do monte, o rosto dele estava iluminado com a glória do Senhor, que ninguém conseguia olhar. Então, Moisés foi um dos homens que mais provou o poder de Deus, que Deus disse que falava com ele face a face, e ai daquele que tocasse em Moisés. Então, de repente, até o próprio Moisés, queridos, estava tão já cansado, quem sabe, atordoado, guiando aquele povo, que já estava tão cansado, que ele estava ali perplexo, até ele ficou diante do mar. Mas Deus disse, e tu, Moisés, levanta a tua vara. O que é que você tem na tua mão aí? É a vara. O que é que você tem na sua mão aí? É o que Deus te deu. O que foi que Deus te deu? É por aí mesmo que Deus vai te dar o livramento, queridos. Seja nas suas finanças, seja na sua empresa, seja no seu trabalho. O que é que você tem nas suas mãos? Use o que Deus já te deu, porque é através do que Deus já te deu que Ele vai te tirar dessa situação difícil, que Ele vai te tirar do abismo. Aí vem aqui a palavra e diz, tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Use a sua fé, querido. Quais são os nossos instrumentos espirituais que Deus já nos deu? Oração, jejum, clamor. Não é isso que Deus nos pede? E depois, confiar e agir, queridos. Não podemos somente orar, clamar, jejuar e ficarmos parados. Deus mandou Moisés marchar. Vá fazer o que você tem que fazer na sua confiança em Deus. Se você orou, se você colocou na direção do Espírito de Deus e Deus já te respondeu, agora é a hora de você ir, porque a parte de Deus ele faz, mas a nossa nós temos que fazer. Então, marche confiante. Vá conduzindo a sua família confiantemente na presença de Deus. Conduza a sua empresa na presença de Deus, suas finanças na presença de Deus. A tua saúde, creia na cura que você já pediu. Haja como se já tivesse sido curado. Não duvide no seu coração, porque Deus não se agrada do que duvida. Então, queridos, marchar é isso, é agir. Olha, eu não estou vendo ainda o resultado, mas eu vou crer sob a palavra de Deus, como naquela pesca maravilhosa. Não foi assim? Pedro disse, olha, embaixo da tua palavra que tu profetizou sobre mim, eu vou lançar a rede. E diz a Bíblia que quando ele lançou a rede, ele pegou peixe como nunca tinha pegado antes. Entende como são as coisas de Deus? Entende como é o agir de Deus? É pela fé. Eu não estou vendo ainda, mas eu creio que aquilo que eu pedi a Deus já está nas minhas mãos. Se for para benefício da obra do Senhor e para benefício da sua vida, Deus não vai negar bem nenhum. Deus só não permitiria se fosse para o teu mal, fosse para o mal de alguém. Mas se não é para o mal de alguém, nem para o teu mal, e Deus sabe que você está precisando, e Deus sabe que é um livramento, Deus sabe se é uma necessidade que tem que ser suprida. Deus sabe, querido, o que é que você está passando. Então, nessa tarde eu quero te dizer, já clamou?
Calou a boca? Guardou aí só entre você e Deus? Agora é hora de você marchar para a vitória. Amém? E aqui diz a Bíblia ainda que Deus falou: eis que endurecerei o coração dos egípcios, como eu falei no início, e esses entrarão atrás deles, ainda depois de tudo, de marcharem, de botar a palavra de Deus, né? Eles ainda foram testados, mesmo depois de debaixo da profecia, fazendo o que Deus estava mandando. Pode vir, missionária? Pode, mesmo depois de você ouvir a palavra, obedecer à profecia que Deus já lançou sobre sua vida e ir em frente, marchar. Mesmo assim, o inimigo ainda pode insistir. Talvez seja até Deus permitindo para testar a tua fé e ver se você realmente confia nele. E aquele povo, independente de saber que o inimigo estava vindo atrás deles para querer destruí-los, eles continuam marchando, crendo na palavra. Eu quero dizer, não interrompa seus projetos, não desista. Talvez o inimigo está aí te ameaçando, dizendo, não vai dar certo, eu vou atrapalhar, eu vou passar na frente. Não vai, não. Quem foi na frente aqui é Deus. Quem vai na sua frente é o Senhor. E aqui nessa história, Deus é tão grande, que entre os egípcios e o povo dele, ele se atravessou no meio. Diz a Bíblia que ele ia na frente do povo, a nuvem ia na frente, automaticamente a nuvem passou para trás, porque atrás vinha faraós e os seus cavaleiros. Então Deus agora já veio na retaguarda. Então eu quero te dizer que quando é para ir na frente, Deus vai na tua frente. Se ele precisar ir na tua retaguarda, ele vai na tua retaguarda. Se for na direita, ele vai. Se for na esquerda, ele vai. Ele vai aonde ele achar que vai ser melhor para você. Eu quero te dizer que ele vai te cercar de tudo quanto é lado. Não tema. Ah, mas se Deus não... Não, se ele não está na tua frente, ele está na tua retaguarda, é porque o problema vem daí de trás. E se ele está na frente, é porque ele sabe que lá na frente você vai se deparar com um problema. Mas eu quero te dizer que Deus sempre vai estar na posição certa na sua vida. E é você que agora tem que tomar a posição, se levantar e marchar e ir em frente. E ainda que o coração do faraó que você está tendo que enfrentar esteja endurecido, não se preocupe, porque não tem coração de pedra que Deus não esmiúce, que Deus não quebre. E aí a palavra diz, eis que endurecerei o coração dos egípcios e estes entrarão atrás deles. Então eu, o Senhor, serei glorificado em Faraó. Tá vendo aí? Por que Deus permitiu ainda o coração de Faraó ser endurecido? Porque Deus queria mostrar para todo o povo quem era a mão forte dele, que estava ali com o povo dele. E aí, queridos, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalheiros, Deus queria mostrar que ele ia ser glorificado em Faraó, em seus exércitos que estava com ele, em seus carros, em seus cavaleiros, não importa a numeração. Se é Faraó com seu exército, se é Faraó com seus carros e cavaleiros, tinha muito mais, né? Claro, a gente sabe que a quantidade era bem maior do que o povo de Israel ali. Se fosse uma luta só humana, eles teriam sido derrotados, perdidos, afogados, mortos ali mesmo. Mas só que a luta ali não era mais com o povo de Israel. Agora era a mão do Todo-Poderoso que não perde batalha. E poderia ter 1 milhão, 1 bilhão. Para Deus é como se fosse um, ou até nada. Porque quem poderá enfrentar o nosso Deus irado, né? Ele disse, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à minha ira, porque minha é a vingança. Então não se preocupe, queridos, não queira se vingar, não procure confusão, brigas. Não, queridos, não. O povo de Deus é um povo que ele tem um Deus que guerreia por eles. Então você não precisa de nada disso. Calai-vos. A ordem de Deus hoje é calai-vos, né? Já clamou, agora calai-vos, desde que eu peleje. Calai-vos. A ordem do Senhor nessa noite é calai-vos. E depois de calar, marche. E depois de marchar, continue marchando. E deixa que Deus vai na sua retaguarda, pelejando por você e pelos seus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que essa palavra fique gravada e cravada também no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Poderoso Deus de Israel, nessa noite nós já clamamos o poderoso nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja conosco nas nossas batalhas, nas nossas guerras, guerreia por nós, Senhor, porque muitas das vezes temos que pelejar, mas muitas vezes o Senhor manda que calemos, que paremos e esperemos o Senhor passar na nossa frente ou na nossa retaguarda. Esteja conosco, Senhor.
independente da posição, seja na nossa frente, seja na nossa retaguarda, na nossa direita ou na nossa esquerda, sabemos que o Senhor é um Deus que guerreia as nossas guerras e nos dá a vitória quando obedecemos ao teu mandato, quando obedecemos às tuas instruções. E nessa noite, Pai, crava cada instrução, se for para calar, se for para falar, se for para orar, ensina ao teu povo, Senhor, o momento certo de agir, assim como tu ensinou aquele povo ali de Israel quando estava saindo do Egito rumo à terra prometida e ainda tinha um mar para atravessar. E eles poderiam ter morrido afogados, mas o Senhor, na sua bondade e misericórdia, não os abandonou, porque jamais nos abandonaria na mão dos nossos inimigos. Então, Senhor, clamamos a Ti, como aquele povo clamou, e o Senhor ouviu e disse: o Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Queremos calar e deixar o Senhor falar por nós. Fala por nós, Senhor. Pedimos que o Senhor passe em nossa frente e fale por nós, mas que o Senhor também vá na nossa retaguarda, nos protegendo do que vier contra nós. Pai querido, amado, poderoso Deus, que não perde batalhas, nessa noite visita o teu povo, Senhor, e ajuda eles, Pai, nas suas pelejas. Ajuda eles, Senhor, nas suas necessidades. Eu não sei o que cada um tem orado, tem clamado, tem chorado, tem pedido, tem passado em suas vidas, mas o Senhor conhece cada um. E o Senhor agirá com cada um conforme a necessidade deles. Eu sei que o Senhor é perfeito em misericórdia, em perdão, por isso nos perdoe, nos purifique, nos ajude, Senhor. Assim como o Senhor ajudou esse povo, nos ajude a chegar na terra prometida, Pai. É o que queremos e já te pedimos. Nos cobre com o poderoso sangue de Jesus, nos livra da mão dos nossos inimigos, de toda peleja, todo dardo inflamado, tudo aquilo que nem sabemos, Senhor, mas que o Senhor tem nos livrado e nos dado vitória. Em o nome de Jesus nós te pedimos nessa noite, já agradecidos, fica conosco, em o nome de Jesus, amém. Queridos, já quero agradecer a esse Deus maravilhoso, esse Deus de Israel, que peleja nossas pelejas e batalha as nossas batalhas. Já quero agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, nas suas vidas, Pai, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero também, queridos, que a gente ore uns pelos outros, quero pedir, assim como oramos toda noite, quero apresentar a Deus aqueles que estão necessitados de cura, de libertação. Quero orar nessa noite também pedindo a oração dos amados, que orem comigo, pela irmã Zete. Ela foi acometida de uma doença terminal, mas assim, queridos, a mão de Deus ela pode fazer qualquer coisa. A mão de Deus ela pode fazer, a mão de Deus pode curar. Deus é Deus do impossível. Então, assim, queridos, eu tenho recebido pedidos de oração pela irmã Zete. Oremos pela irmã Zete. Eu não sei se ela ainda está hospitalizada. Mas, independente da situação, quanto mais oração, mais poder. Então, vamos nos unir em oração pela irmã Zete que pediu oração. Queridos, Deus pede que a gente ore uns pelos outros. Então, esse canal aqui também é para isso. Se você necessita, deixe seu nome, deixe seu pedido de oração. Se você não quiser deixar o pedido, deixe seu nome para oração. E não esqueça de compartilhar essa oração, não esqueça de deixar o seu like, porque é assim que chega na mão de outras pessoas também, essa oração chega para outras pessoas que também estão necessitadas. É o pedido que eu faço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agradecemos a Deus e se assim for da vontade dele, amanhã nós voltaremos a orar à noite, nesse mesmo horário, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Alexia, continuar.